Este é o Evangelho de Jesus o Cristo, o Cordeiro, o sacrifício, a entrega de amor, de perdão, feita por toda a criação antes que houvesse mundo, e hoje manifesta a todos os homens. João, Evangelho de João, capítulo 10, palavras de Jesus, conversando com os seus discípulos. Ele diz: em verdade, eu vos digo, que aquele que não entra pela porta para ter acesso ao curral, ao aprisco das ovelhas, entenda-se por pessoas a serem ajudadas e guiadas e que se confiaram a cuidados especiais. Jesus diz: aquele que não entra pela porta, aquele que não entra pela licença, aquele que não entra pela porta da reverência, aquele que não entra pela porta do cuidado, aquele que não entra pela porta da compaixão, aquele que não entra pela porta da verdade, aquele que não entra pela porta do acesso às ovelhas, com o coração quebrantado e a determinação de servi-las, mas ao contrário, tem subterfúgios e é subreptício, sobe por outros caminhos. Esse, vocês não tenham dúvida, não é pastor. Esse é ladrão. Esse é salteador. E as ovelhas são ideais para se tornarem vítimas de ladrões e de salteadores. Elas são mansas, elas são silenciosas, elas tendem a ser passivas, elas são completamente domináveis. Elas vão silenciosas para o matadouro. Por isso, elas são ideais para o ladrão e para o salteador. Todo aquele que carrega o espírito de ovelha atrai o ladrão e o salteador. Por isso o critério é esse: aquele que não entra pela porta da ovelha, obedecendo os parâmetros do amor e do cuidado, aquele que não faz legítima, clara e limpidamente essa jornada, que não pratica esse caminho, que não entra por esta porta do Evangelho de Cristo na direção das ovelhas, saiba, se não for como Jesus, é ladrão e salteador. A história não conhece exemplos de pastores, de sacerdotes ou de gurus, de quaisquer que tenham sido os grupos ou as seitas ou as comunidades, que não tendo vivido como Jesus, praticado como Jesus, se eximido de qualquer que fosse o aproveitamento de qualquer natureza, como Jesus fez, a ponto de que nem casar casou-se, nem filhos teve, entregou-se por inteiro à necessidade daquele grupo, daquele rebanho, daquela demanda. A história não tem exemplos bons de pessoas que foram vistas com centralidade total, carisma profundo e obediência determinada. Não tem exemplos bons, são todos maus. Os poucos exemplos de ovelhas seguindo a um pastor que não são maus
são aqueles nos quais o pastor entra pela porta das ovelhas. Vai segundo Jesus, vai segundo o Evangelho, vai segundo a vereda do amor, da verdade, da fidelidade, da justiça, do respeito e da reverência. Sem chamar para si a atenção, vai para servir. De outra sorte, é o que a gente vê o tempo todo. É a festa dos ladrões. É o banquete dos salteadores. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Esse que se submete a parâmetros estabelecidos pelo amor e pela justiça na relação com o próximo, esse é pastor. E aqui quem fala isso é Jesus. Ele é tanto o bom pastor quanto a própria porta. A porta é o parâmetro que existe nele, no ensino dele, na palavra dele, no modus operandi dele, nos gestos dele, na palavra, no ensino e no viver. Essa é a porta. E ele é o bom pastor porque ele anda segundo a referência que ele próprio estabeleceu. Por isso, ele é o bom pastor e quem quer que queira como ele ser, tem que entrar pela mesma porta, pelo mesmo frame do Evangelho. Do contrário, é candidato a ladrão e salteador. Mas aquele que pastoreia segundo o frame da porta de Cristo, segundo o Evangelho, esse é pastor das ovelhas. E para este, o porteiro abre, usando a linguagem da fazenda. O vigilante que guarda, quando vê que quem está chegando é o pastor, abre as portas. As ovelhas ouvem a sua voz, entendem, discernem. Ele as chama pelos seus nomes, ele dá nomes a elas e as chama, as conhece, as entende, sabe qual é a história de cada uma delas e as dores que elas sentem, sofrem, as condições que elas experimentam, as limitações que as condicionam. Esse é o bom pastor que cuida, que respeita. Esse as conduz para fora, para a vida, as guia, e depois de fazer sair a todas as que lhe pertencem, que são dele, ele mesmo ensina o caminho, ele vai adiante. Elas o seguem, porque reconhecem a voz, o sentido, o espírito, a palavra, a lógica do cotidiano, do caminho que ele faz, da trilha que ele ensina. Elas aprendem o seu espírito. Por isso, quando a ovelha sabe quem é o seu pastor, ela de modo algum segue o estranho. O estranho é o que não é como ele é o que não trata como ele trata, é o que não ensina o que ele ensina, é o que não fala o que ele fala. É o que não prioriza aquilo que ele dá valor. O estranho é aquele que chega com as ordens subvertidas, invertidas, pervertidas. O estranho é esse que está ali para ser servido, não para servir. O estranho é aquele que diz é meu, é minha, é dono. Esse é o estranho, esse é um espírito que Jesus diz não é meu. Até hoje vocês não sabem de que espírito eu sou. Esse é o estranho. A verdadeira ovelha sabe a diferença. Agora, é fácil entender quem é a ovelha de Jesus, segundo o Evangelho, segundo o umbral da porta, os limites da entrada, da saída, da vereda e do caminho. É fácil saber quem é e quem não é. As ovelhas entendem o Evangelho. E as que não são ovelhas seguem o estranho, se entregam ao ladrão, não percebem o espírito do mercenário,
são usadas e abusadas e se deixam abusar e repetem os abusos, se entregando de novo e de novo. Porque elas não sabem a quem pertencem. Por isso, qualquer um que chegue com fala de pastor, aparência de pastor, as enganará. Elas seguirão o estranho. As ovelhas, no entanto, de Jesus, ao contrário, que entendem o Evangelho, que já compreenderam, quando chega o ladrão, o mercenário, o estranho ou o lobo, elas, fogem dele. Porque não aceitam, não conhecem a voz dos estranhos. O ouvido delas ficou sintonizado com o Evangelho. O que não é Evangelho, o que não é voz de Jesus, é voz do estranho, é estratagema do ladrão, é ardil do salteador. Por isso elas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não identificam familiaridade alguma na voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola. Isso aqui é uma parábola. Mas eles não compreenderam o sentido do que ele lhes falava. Pode ter havido até alguém que achou que ele estava dando uma aula de como cuidar de ovelhas no pasto ali do lado. Era só uma parábola, continua a ser, aplicada a mim e a você. Jesus, então, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta. Eu sou o frame, eu sou a definição, eu sou a referência absoluta. Para quem quer que queira ser ovelha, para quem quer que queira ser pastor, eu sou a porta. Tem que entrar por mim, eu sou a porta das ovelhas. Ovelha quer estar segura, siga o Evangelho, entre pelo caminho. Todos quantos vieram antes de mim se aproveitaram. São ladrões e salteadores, todos tiraram seu proveito. Mas as verdadeiras ovelhas não lhes deram ouvidos. Nesses dias, Jesus estava dizendo, nos dias dele, tinha havido uma proliferação brutal de Messias. Nos últimos 100 anos, e haveria ainda. Jesus disse, esses todos que vieram antes de mim, vocês conheceram vários deles. Não passavam de ladrões e salteadores, aproveitadores da angústia escatológica dessa hora. Por isso as minhas ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Eu sou o absoluto. Eu sou a entrada, eu sou a saída, eu sou a segurança, eu sou a referência. Se alguém entrar por mim, alguém entrar, mergulhar no Evangelho, crer em mim, se entregar a mim, será salvo. Ninguém o tocará jamais. Entrará e sairá, nunca mais será molestado, achará pastagem, está seguro. Eu sou a porta ambulante, eu sou a porta que fica como quadrante, como frame, na vida daquele que, sendo ovelha, anda na vereda do meu caminho. O ladrão espiritual, o ladrão pastoral, sacerdotal, o ladrão de qualquer que seja a natureza, mas ele está falando daquele que se apropria das almas, das mentes, dos afetos, das atenções, dos bens, que exerce poder, domínio e controle sobre o ser humano aqui designado como ovelha. O ladrão, que é o liderão, vem somente para roubar, matar e destruir. É claro que o diabo faz assim, mas é óbvio que todo aquele que se aproxima das ovelhas
sem entrar pela porta segundo o Evangelho para servi-las, vem como ladrão, salteador, estranho e aproveitador, e lobo e mercenário. Vem para matar, roubar e destruir. O interesse dele é ele. Eu primeiro, eu somente. Jesus disse, assim são eles. Assim é o que vocês têm acompanhado em boa parte da religião. Eu vim para que vocês, minhas ovelhas, os que ouvem a minha voz, os que discernem o Evangelho, tenham vida. A vida que eu ensino, a vida conforme a prática da minha palavra. E aí, quem viver assim, quem provar assim, quem crescer assim, nessa vida e nessa prática, vai experimentar vida crescentemente mais ebuliente, mais abundante, mais farta. Eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, que não negocia o significado das ovelhas, o bem-estar das ovelhas, a segurança das ovelhas. Eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Eu sou a referência e eu sou o cuidador. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele é só um aproveitador da hora, vê vir o lobo e diz, não vou ficar aqui para brigar com o lobo a fim de defender a ovelha, já tirei dela tudo quanto eu queria, deixa que o lobo as coma. Então as abandona e foge. O lobo, no entanto, vem, as arrebata, as dispersa, acaba com elas, mas aquele que não era pastor, que só se interessava no ganho, no dinheiro, no interesse do que a ovelha podia dar a ele, não compra brigas do Evangelho em favor das ovelhas, não compra, abre as pernas, vira as costas, sai da reta, não bota a cara para fora para apanhar, dar a vida, proteger as ovelhas. O mercenário só pensa em não perder dinheiro, porque ele não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas sabem quem eu sou, conhecem o meu caráter, conhecem a minha voz, conhecem a minha conduta, conhecem o meu modo, o meu compromisso, a minha fidelidade, a irretirabilidade da minha graça e da minha salvação. Elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, elas também estão crescendo para conhecer a mim. E elas sabem que eu dou a minha vida por elas. E quem quer que queira ser ovelha, entenda quem eu sou, para ter paz em mim, para ser pastoreada pelo meu amor, pela minha vara e pelo meu cajado. Saibam quem eu sou. Quem quer ser pastor, veja o meu caráter, para que você também saiba como olhar para uma ovelha que não é sua, mas me pertence. Aprendam assim como o Pai sabe quem eu sou e eu sei quem é o Pai, as minhas ovelhas vão crescer para saber quem eu sou, para não serem mais enganadas, para confiarem em mim, só em mim. Por isso o Pai me ama, porque eu sou assim. Por isso o Pai me ama, porque eu sou assim. Porque eu dou a minha vida para a reassumir, porque eu não tenho nenhum problema em me entregar à morte para trazer salvação. O Pai me ama, porque eu não tenho medo de morrer. O Pai me ama, porque Ele sabe que eu sou aquele que veio para viver
e fazer viver. Ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém. E eu não tenho medo dos que ameaçam fazê-lo. Por isso eu não temo lobo, não temo mercenário, não temo estranho, não temo ladrão, não temo salteador, não temo ninguém. A minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu todo dia espontaneamente me entrego, espontaneamente me dou por tudo aquilo que possa ser perigo contra as ovelhas, contra o Evangelho. Eu me interponho, eu me entrego sem medo de morrer. Porque eu recebi esse poder do meu Pai, de entregar espontaneamente a vida por consciência livre. Porque eu sei que nele, todo aquele que morre ressuscita, e todo aquele que todos os dias não cuida primeiro da sua vida, é cuidado primeiro pelo Pai que está nos céus. Senhor Jesus, ajuda-nos a entendermos a simplicidade espiritual, clara, absurdamente límpida das tuas parábolas, palavras, ensinos e aplicações. Tira o véu do entendimento, da compreensão de todas essas pessoas amadas que estão aqui comigo, me assistindo no mundo inteiro. Tira o véu do entendimento, ilumina, perturba, planta a palavra da vida inarrancável no coração de cada um daquele que ouve agora de bom grado. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém.